acontece com a maioria dos componentes eletrônicos, os resistores podem ser ligados em série ou em paralelo. Neste exemplo, nós vamos trabalhar com 3 resistores, cada um possuindo 300 ohms de resistência. Vamos chamar um resistor de R1, o outro de R2 e o outro de R3. Cada tipo de ligação de componentes, quando são ligados em série ou em paralelo, tem um determinado resultado e uma determinada aplicação. Primeiramente, eu ligo os 3 resistores R1, R2 e R3 em série, como você vê aqui. Aqui é o diagrama esquemático dos 3 resistores ligados em série. 300 ohms R1, 300 ohms R2, 300 ohms R3. Aqui você vê uma expressão que representa a ligação em série. Sempre que se liga resistores em série, tem-se uma resistência total equivalente à somatória das resistências individuais. Neste caso, RT, resistência total equivalente, é igual a R1 mais R2 mais R3. Aqui embaixo você vê RT igual a 300 ohms, mais 300 ohms e mais 300 ohms. Uma RT, resistência total, de 900 ohms. Desse modo, não esqueça, quando se liga resistores em série, tem-se uma resistência equivalente que é igual à somatória das resistências individuais. Aqui eu mostro os 3 resistores de 300 ohms cada um, ligados em série e participando de um circuito simples mais completo. Este circuito contém uma bateria chamada B1 de 6 volts, R1, R2 e R3 ligados em série e uma lâmpada L1 de 6 volts também. 6 volts na bateria e 6 volts na lâmpada. Quando esse circuito é ligado, como neste caso ele está ligado, a corrente vai sair do polo negativo da bateria. Essa corrente nós chamamos de I, é a indicação para a corrente, a letra I maiúscula. Daí a corrente sai do polo negativo da bateria, atravessa R1, R2 e R3, atravessa L1, acendendo L1 e retornando ao polo positivo da bateria. Observe que para a corrente chegar até a lâmpada, ela tem que atravessar os 3 resistores individualmente. Primeiro R1, depois R2, depois R3. Neste caso, a corrente sofre a influência das 3 resistências de 300 ohms, as 3 resistências de R1, R2 e R3. Desse modo, nós temos uma resistência equivalente no circuito de 900 ohms. Essa resistência vai produzir uma queda na corrente e vai produzir também uma queda na tensão que será aplicada na lâmpada. Daqui, a tensão sai com 6 volts. Quando chega aqui, não tem mais 6 volts, porque houve uma queda de tensão individual em cada resistor e, no total, uma queda de tensão total, vamos ter menos de 6 volts. Na próxima lição,
você vai aprender como calcular o valor de resistores juntamente com tensão, juntamente com corrente, ou seja, você vai aprender a calcular qual é o efeito da resistência colocada no circuito, qual é a queda da corrente que vai aparecer no circuito, qual é a queda da tensão que aparece no circuito. Por enquanto, você deve notar, deve guardar na memória que resistores em série produzem uma queda de tensão aplicada no caso da lâmpada, e essa queda de tensão é equivalente ao valor de cada resistor, a somatória dos 3 resistores neste caso. Também há uma queda na corrente. Note também que a corrente a gente chama de I. A I é a letra que representa corrente elétrica. Continuando com o nosso exemplo, eu continuo trabalhando com 3 resistores, R1, R2 e R3, cada um tendo 300 ohms de resistência. Somente que agora eu ligo os 3 resistores de 300 ohms cada um em paralelo. Observe como é a ligação em paralelo. Aqui eu tenho uma expressão que demonstra a resistência total de um circuito quando temos resistores ligados em paralelo. Em nosso caso, 3 resistores apenas. O valor da resistência equivalente, ou a resistência total, seria R1 dividido por N. Quem é N? É o número de resistores que se tem no circuito. Em nosso caso, 3 resistores, daí a resistência total vai ser igual a R1 dividido por 3, que produz o mesmo resultado se eu pegar R2 e dividir também por N, que é o número de resistores, por 3, e dá o mesmo resultado que R3 dividida por N, ou R3 dividido por 3. Este caso é um tanto particular, porque os 3 resistores têm o mesmo valor. Daí você já comece a notar que resistores ligados em paralelo, quando os valores são iguais dos resistores, apenas tomamos o valor de uma das resistências, de um dos resistores, e dividimos pelo número de resistores que temos no circuito. Isto acontece quando as resistências são iguais, ou seja, o valor de cada resistor é semelhante aos outros do circuito. Quando as resistências são diferentes, não podemos utilizar essa expressão. A expressão será diferente. Você vai aprender em seguida como calcular quando as resistências são diferentes. Por enquanto, tomamos como exemplo apenas 3 resistores que possuem valores iguais, 300 ohms cada um. Aqui você vê a expressão de um modo mais detalhado. Então, RT é igual a 300 ohms dividido por 3, que poderia ser R1 dividido por 3, R2 dividido por 3, ou R3 dividido por 3. Daí, 300 ohms dividido por 3 produz um resultado, uma resistência total de 100 ohms. Aqui a expressão de um outro modo, RT
igual a 300 ohms, da mesma maneira, dividida por 3, ou dividido por 3. Observe a parte de cima, o sinal de divisão mais tradicional e este outro sinal que se usa em tecnologia ou ciências e que nós vamos usar no curso e que você vai ver daí para frente em todos os livros, em todos os manuais, em qualquer coisa que tratar, qualquer informação que trate de eletrônica, a expressão para divisão será esta aqui, 300 sobre 3 no nosso caso, 300 ohms sobre 3, que é o mesmo que a 300 ohms dividido por 3, equivale a 100 ohms. Da mesma forma como eu mostrei os 3 resistores ligados em série num circuito contendo uma bateria, uma lâmpada e os 3 resistores, eu mostro aqui da mesma maneira uma bateria de 6 volts e os 3 resistores, só que agora ligados em paralelo. Observe a ligação paralela e a lâmpada L1. Observe a diferença que acontece no circuito série para o circuito paralelo. No caso do circuito paralelo, a corrente vai sair do polo positivo, do polo negativo, quero dizer, da bateria, vai atravessar cada um dos resistores individualmente. Como se vê aqui, a corrente se divide pelos 3 resistores. Ela passa por R1, uma parte daquela corrente que saiu daqui passa por R1, outra parte por R2 e a outra parte por R3. No final, a junção dos 3 resistores, a corrente segue para a lâmpada. Então, a corrente resultante aqui é a mesma que aparece aqui. Só que cada resistor vai ter uma parte dessa corrente total. É por isso que as resistências, quando ligadas em paralelo, resistores ligados em paralelo, tem-se uma diminuição na resistência. Por quê? Porque a corrente tem oportunidade, ela pode passar por um resistor, uma parte dela pelo outro e outra parte pelo outro. A resistência total, a somatória dos 3, neste caso, é igual a 100 ohms. 300 ohms dividido por 3, ou 300 ohms, e 300 ohms dividido por 3, da mesma maneira. Observe que no circuito série, mostrado em cima, é o mesmo circuito que nós vimos anteriormente. Observe que nesse caso, a corrente sai do polo negativo, atravessa cada um dos resistores para chegar na lâmpada. Enquanto que aqui, ela atravessa uma parte por um resistor, outra pelo outro e outra pelo outro. Se no caso sério eu interromper o circuito, a corrente é interrompida totalmente. Em qualquer parte do circuito que eu abrir, eu vou ter uma interrupção da corrente. Daí, um circuito série, não podemos interromper em qualquer parte do circuito para que não haja interrupção da corrente total. Se eu interromper a corrente, a lâmpada não vai acender mais. No circuito paralelo, se eu interromper aqui, a corrente